milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e num milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Bom dia a todos. Que bom que você chegou aqui mais uma vez nesta manhã, no banquinho da Escola de Jesus Cristo, nesta igreja virtual, aonde o Senhor está te chamando para falar mais uma vez ao seu coração. E é com esse sentimento de que estamos aqui para aprender e assim avançarmos rumo a Canaã Celestial. É que nós vamos agora darmos início a mais uma oração. Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos, tudo bom? Bom dia a todos. Nós vamos dar início agora com 2 orações. Marcelo, então eu vou fazer a primeira oração e você vai fazer a segunda para darmos início, ok? Ok. Vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, grande és tu, Senhor, porque o Senhor ama todos nós. O Senhor ama em especial essas pessoas que já chegaram aqui nessa sala da consagração, aquelas que também estão por chegar e aquelas que vão assistir pelo YouTube. Ó Pai querido, nós temos sentido o teu amor, o teu cuidado infindo para conosco. Temos sentido, Senhor, que o Senhor está nos dando a mão, está nos guiando. Quando o Senhor diz, eis o caminho, andai por ele. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor não desiste de nós. E é com esse coração cheio de gratidão, é que nesta manhã, mais uma vez, nós nos entregamos a Ti, para que o Senhor continue a nos educar, a nos podar, a nos polir naquilo que precisamos deixar para trás. Fale conosco, Jesus, mais uma vez,
através do mensageiro que o Senhor escolheu pessoalmente para esta obra, para esta missão. Abençoe também, Senhor, aqueles que ainda não acordaram, que eles possam ser acordados pelo Teu Santo Espírito e chegar até aqui. Nós, desde agora, pedimos a presença do Teu Santo Espírito aqui, Jesus, para que Ele ilumine as nossas mentes e venha transformar o nosso coração. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, buscamos a Tua presença, Senhor Deus, dessa manhã, confiados na Tua promessa, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Porque carecemos, Senhor Deus, porque necessitamos muito de Tua presença, necessitamos da unção do Teu Espírito, carecemos, Senhor Deus, da Tua orientação. Muitos são os enganos que o inimigo aprendeu, Pai, a lutar contra os Teus filhinhos na terra. E a ira dele aumentou mais ainda, ao Senhor levar para o céu, Senhor Deus querido, a nossa humanidade e nos ter enxertado na Tua família, nos ter adotado. Maior ainda é o ódio dele, maior ainda, Senhor Deus querido, é a pressa dele de dominar esse mundo tenebroso, Pai querido, a todos os habitantes desse mundo. Mas temos visto, Senhor Deus, ao longo da história, que o Senhor é poderoso na batalha. E o Senhor é quem tem feito, Pai querido, o Teu povo ficar de pé, a despeito de nós mesmos, Pai, de nossa fraqueza, Pai, de muitas vezes nossa indisposição e muitas vezes atrapalhando, Senhor Deus, a Tua obra em nosso favor. A Tua misericórdia, benignidade, bondade, Pai querido, longanimidade, tem sido executada. E nós pedimos nesta manhã que se renovem as Tuas misericórdias e o Senhor nos ampare nesta reunião, nos dirija, nos guie, nos ilumine, passe de nós, Pai, todo pensamento tenebroso, toda dúvida, toda inquietação, Pai querido. Ajuda-nos a discernir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que nos capacite. Amém. Marcelo, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Irmãos, eu vou, como de costume, recapitular um pouquinho o que a gente falou ontem, né? A gente, no início da semana lá, né? No sábado e na segunda-feira, a gente tocou no assunto das tipologias de Israel, né? Fizemos assim um apanhado, vendo qual é a estratégia do inimigo. Profeticamente, Deus nos revelou como que ele usaria a música. Demos uma olhadinha lá no Concílio Vaticano, que o próprio chifre pequeno, o próprio papado, né, dignou-se a usar da música, o elemento da música popular, todo tipo de instrumento. Nós vimos lá Daniel 3, um paralelo com Apocalipse 13, né? E aí demos uma olhadinha na primeira tipologia. Nós tínhamos, no primeiro dia de todos, comentado em duas, que foi a tipologia da libertação lá de Israel. Assim que ele saiu do Egito, o inimigo usou música, liderança e usou comida e bebida, e assim enredou o povo de Deus lá no Monte Sinai. E terminamos falando que as bordas de Canaã, no Vale de Sitim, o povo de Deus também foi derrotado por Satanás. Às vésperas de entrar, nós vamos depois, logo nos outros dias, ver qual era o estado, né? Porque a gente tem mania de julgar assim, Israel estava muito mal.
qual é o estado que Israel se encontrava às margens do Rio Jordão. Ellen White vai falar lá que eles estavam assim preparados, né, consagrados, e mesmo assim foram seduzidos e enredados, de novo, por um líder, música, comida, sensualidade, né, orgias. E nós ontem já demos uma olhadinha no começo, no Monte Sinai, e vimos que Moisés estava tardando. Isso é tipológico. A gente tem que ler o texto bíblico, irmãos, pedindo ao Espírito de Deus que nos faça enxergar o que está escrito ali claramente. É tipológico. É uma miniatura, é um evento menor apontando para um evento maior. Moisés tardou. Moisés era um tipo de Cristo. Jesus está aparentemente tardando. Nós vamos entender o porquê, né? Mas lá o inimigo aproveitou-se e utilizou da música de um líder que é Arão. Nós começamos a ver ontem um pouquinho a falha de Arão e vamos tocar um pouquinho nesse ponto delicado, que é a questão da liderança humana, né? Tudo precisa de liderança. Um time de futebol precisa de um técnico, precisa de um capitão lá dentro do campo, né? Além do técnico cá fora. Uma cidade precisa de um prefeito. Aqui nesse grupo temos lideranças, né? Pessoas que cuidam do grupo, que administram o WhatsApp do grupo, o canal do grupo, pessoas que apresentam a mensagem, mas sempre lembrando, irmãos, que são homens e mulheres falhos, né? Mas nós vamos dar uma olhadinha nesse ponto delicado aí, vamos ter um panorama assim bem claro de como a gente deve lidar com a liderança quando ela falha, né? Eu vou compartilhar com os irmãos a tela aqui. Nós vamos continuar da onde nós paramos ontem e terminaremos hoje, se Deus quiser. Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Primeiro contraste no texto bíblico que a gente vê. Eu comentei ontem que muita gente que apresenta esse texto do capítulo 32, esse evento na igreja, quando prega sobre esse evento, acaba apresentando assim: nossa, Moisés amava muito o povo, Moisés era muito bom com o povo, Moisés é um tipo de Jesus, ele preferiu ter o nome dele riscado no livro da vida. Mas eu quero que entendam o seguinte: nós vimos ontem pelo texto também, claramente, que a primeira coisa que Moisés fez foi se preocupar com a honra de Deus. Moisés falou: Senhor, o que vão pensar os egípcios de ti? Que foi para mal que o Senhor tirou esse povo, para destruir ele aqui no deserto. Que o Senhor não teve condição, que a tua promessa é falha. A primeira preocupação de Moisés, irmãos, foi amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, porque ele sabia que a honra de Deus, nós temos que ter o entendimento, o que é o plano da redenção. É a honra de Deus que está em jogo. O grande conflito é uma acusação contra Deus. E a redenção, a cruz de Cristo, é uma vindicação. O evangelho na nossa vida tem que ser uma vindicação do caráter de Deus. Nós vamos construindo aqui um cenário e depois nós vamos ver isso claramente. Qual é o propósito de Deus para o teu povo? Não é apenas, Jesus não veio aqui apenas para nos salvar. Ele veio vindicar o caráter. E eu comentei ontem, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro tem que ser aprendido a ser cantado aqui, segundo Apocalipse. Tem que ser cantado aqui antes de ser cantado no céu. Então, olha o primeiro contraste. Moisés, aquele que desceu e severamente quebrou, né? Ele foi bem severo ali, ele quebrou as tábuas, repreendeu o povo. Nós vamos ver mais ou menos o que aconteceu, né? Nesse capítulo 32 aí. Houve uma disciplina. Moisés foi forte, amou o suficiente para aplicar a disciplina, mas Ellen White fala aqui no Patriarcas e Profetas que Arão era considerado pelo povo muito gentil, alguém que sabia lidar com o povo, que era dócil, que era assim meigo, ele era manso. Parece que Arão tem a figura de Jesus, né?
E Moisés tem a figura do acusador. Mas vejam bem, aquele mesmo Moisés que se preocupou primeiro com a honra de Deus, ele logo em seguida intercedeu pelo povo e se colocou entre Deus e o povo, a ponto do seu nome ser riscado do livro da vida. Aquele que chamou o pecado pelo nome se preocupava com os irmãos. Outro dia o irmão Roberto postou um textozinho lá no grupo, falando se a nossa disposição é se colocar a ponto de sacrifício próprio, de morrer por um irmão, nós estamos prontos para ir lá e disciplinar os irmãos, apresentar a advertência. Agora, olha o contraste. Arão, que era gentil, e nós vamos ver isso lá na rebelião de Coré, Datã, Abirão. Lá na rebelião de Coré, com seus 250 príncipes, rebelião da liderança, eles eram considerados pelo povo, porque o povo chegou a dizer o seguinte, o povo é santo. Eles diziam isso. Coré, com 250 príncipes, junto com Datã e Abirão e os seus confederados, diziam o seguinte, o povo é santo, a nação é santa. É esse Moisés que está incutindo pecado ao povo. Ou seja, eles estão chamando o povo de pecador, estão acusando o povo de Deus. O povo é santo, o povo está bem. Não tem nada disso. Eram homens gentis. De novo, o mesmo perfil de Arão. Eles eram gentis, eram politicamente corretos, sabiam falar com as pessoas. É o que o Espírito de Profecia comenta. Mas, né, quem era acusado, quem era aquela pessoa gentil, agradável, né, nunca intercedia pelo povo. E olha a reação de Arão aqui, irmãos. Prestem atenção, está destacado em azul aí. Quando Moisés fez a pergunta a Arão, ele disse assim, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Arão fez a mesma coisa que Adão fez no Éden. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele disse, foi o povo. E ele começou a botar a culpa no povo. E eles me disseram, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. Que mentira, irmãos, né? O bezerro saiu ali por um ato sobrenatural. Nós vimos que o que aconteceu ali, né? A toda decisão que foi tomada, nós não podemos esquecer isso. O Espírito de Profecia confirma e a Bíblia corrobora o que o Espírito de Profecia fala. Eles estavam pensando que estavam adorando ao Deus verdadeiro. No final dos tempos vai ter um povo achando que está adorando a Jesus, mas não vai estar. Arão proclamou, amanhã é festa ao Senhor. Eles se levantavam de madrugada, ofereciam sacrifício, ofertas pacíficas, eu estou só relembrando, mas o próprio Arão colocou a culpa no povo. Vamos seguir aí. O companheiro de atividade de Moisés, que foi deixado com a solene incumbência do povo em sua ausência, ouviu as pessoas expressando queixa de que Moisés as havia deixado e expressando o desejo de retornarem ao Egito. Contudo, vejam bem, com medo de ofender as pessoas, ele ficou em silêncio. Ellen White diz que não há pecado maior contra Deus, de quando a gente vendo a igreja em perigo, os irmãos em perigo, para não ofender as pessoas, para ficar bem cômodo para mim na minha situação, eu fico em silêncio e digo assim, é melhor não ficar criando contendas dentro da igreja, é melhor não ficar criando problemas. Repetindo aqui, não é para a gente sair por aí, se você possui o Espírito, o mesmo que havia em Moisés, o zelo pela honra de Deus, o amor a Deus acima de tudo, até da sua própria honra, do que vão falar de você. E se você ama teu próximo a ponto de se colocar entre eles e Deus, ser um intercessor, né? Lembrem-se que lá no caso de Noé, Cão, ele foi pronto, rápido, em contar para todo mundo o pecado. Nudez é pecado. Ele saiu contando, papai está lá, pelado, está lá bêbado. Ele saiu contando para todo mundo.
anunciando os erros do pai. E Sem foi lá e Jafé e cobrir o pai. Isso aí, meus irmãos, é tipológico. Cobrir, nós somos cobertos pelo manto de justiça de Cristo. É aquele irmão que tenta, não é cobrir o pecado do irmão, mas que tenta levar o irmão à justiça de Cristo, ao perdão, né? Eu aconselharia um livrozinho para lerem, para quem é liderança na igreja, para quem lida com a liderança, Conselhos sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério. Foi o livro do ano em 2014, para ler às quarta-feiras na igreja. É um livrinho que trata dessas questões de erros dentro da igreja. Vocês vão se escandalizar um pouco lendo esse livro. Quanta coisa errada a gente tem feito em sair por aí anunciando pecados, né? Quando eles não são públicos. Mas, continuando aqui, não se levantou ousadamente por Deus, mas para agradar as pessoas. Olha o politicamente correto aí de novo. Preparou um bezerro de ouro. Ele parecia estar adormecido à evidência do mal. Quando as primeiras palavras rebeldes foram proferidas, Arão poderia tê-las impedido. Estava, porém, tão temeroso de ofender o povo, que aparentemente se uniu a eles e foi finalmente persuadido a fazer um bezerro de ouro para que adorassem. O verdadeiro motivo, irmãos, é que Abraão ele não conseguia desagradar as pessoas, né? Nós vimos pelo texto bíblico, pelo Espírito de Profecia, que ele sabia que aquilo não representaria em nada a glória de Deus. Ele e os anciãos que estavam com ele tiveram o privilégio de subir no monte, 70 anciãos, viram a glória de Deus, tinham conhecimento, são pessoas que têm conhecimento do que está acontecendo. Então, eu quero continuar aqui. A tela está direitinho aí? Está apresentando tudo direitinho, irmãos? Sim. Vamos continuar aqui. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez no momento crítico apenas os tornou mais decididos. Foi igual Pilatos. Pilatos arrumou um subterfúgio. Vou oferecer para eles aqui uma coisa desagradável. Vou oferecer aqui Barrabás, né? Ele começou a vacilar, aonde ele tinha que mostrar autoridade. E Arão também fez a mesma coisa. Vou pedir para o povo aqui tirar os pendentes. Não deu certo. Alguns ouvem. Agora é que eu quero entrar naquele ponto que eu estava conversando com os irmãos numa palestra sobre música, na semana passada, que eu disse por que Deus escolheu os levitas. Está lá no livro de Crônicas, Davi fala isso, a Bíblia toda reitera por que os levitas foram separados para a obra do culto de adoração a Deus. Levi, que havia recebido lá em Gênesis, né, uma severa repreensão do pai quando apresentou as bênçãos e o futuro das tribos. Agora Levi, vamos ver, alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo, irmãos, sempre a maioria adere à apostasia. Infelizmente é assim que a Bíblia apresenta. Uns poucos, de novo, alguns, né? Alguns houve, a maior parte se perdeu, uns poucos se arriscaram a denunciar. E aqui que eu quero entrar com os irmãos, né? A gente acompanha isso tudo aí, aqui no Brasil, desde a década de 90, principalmente os anos 2000, com a liderança do pastor Ian Paulsen, foram 10 anos, né, na direção da Conferência Geral, toda essa mudança no evangelismo que mudou, na teologia que foi mudando bruscamente, na questão da música. Sempre uns poucos que se arriscam a denunciar. E aí, o que eu quero entrar com os irmãos é o seguinte, Ellen White comenta assim, quando a noite começa a cair, poucas estrelas brilham no céu. E geralmente foi o caso de Elias. Ele ficou angustiado, só tem eu, Senhor. Jesus falou, não, vai lá, meu filho, tem mais 7.000. Mas ela diz, quando a noite cai, quando a treva se torna densa, aparecem muitas estrelas, né? No começo, poucos se levantam. Então, nós vemos hoje em dia aí muita gente capacitada se levantando.
Então, uns poucos se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria. Foram atacados e rudemente tratados. Não é diferente, irmão. Ninguém precisa se espantar com o que está acontecendo dentro da igreja adventista. Entende? E na confusão e agitação, perderam finalmente a vida. Será que tem gente matando a gente hoje com a língua, difamando, acusando, botando medo nas pessoas? Cuidado com essa gente. Foram atacados, rudemente tratados e mortos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele. Quem foram os que ajuntaram? Aqueles poucos que não caíram na apostasia? Todos os filhos de Levi. De pé à porta do acampamento, Moisés chamou o povo. Quem é do Senhor, vem a mim. Ela comenta em Patriarca e Profeta, esse texto. Aqueles que não se haviam unido à apostasia deviam tomar posição à direita, à destra de Moisés. Lembra que na Bíblia, quem se coloca à direita, Jesus se coloca à mão direita do Pai. Quem é chamado para ficar à direita são as ovelhas. Sempre na Bíblia, à direita é a posição daqueles que se colocam ao lado de Deus. Os que eram culpados, mas que se... Irmãos, não estou falando aqui a favor da direita não, tá? Política. Até porque eu já comentei aqui, é um estudo muito denso sobre Daniel 11, verso 27, um verso só, que fala que os dois, o norte e o sul, a direita e a esquerda, estão sentados na mesma mesa combinando mentira. Mas vamos lá. Aqueles que não se haviam unido à apostasia deviam tomar posição. Irmãos, vai chegar o tempo, já chegou esse tempo, nós temos que tomar posição, senão nós vamos cair no erro de Arão. Os que eram culpados, mas que se arrependeram. Então vai ter gente também culpada, mas que vai se arrepender. Ficariam à direita, mas estavam ao lado de Moisés. A ordem foi obedecida. Verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte do culto idólatra. Alguns tomaram parte, mas se arrependeram. Então, irmãos, cuidado. Vão haver irmãos líderes, pastores, ministros, que vão se arrepender. Jesus teve sérias repreensões aos sacerdotes, aos escribas, mas na cruz ele fez uma oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, quando comenta a passagem que diz que muitos dos sacerdotes, depois do Pentecoste, depois das pregações de Pedro, muitos dos sacerdotes vieram a crer em Jesus. Ela diz que a oração de Jesus na cruz foi respondida. Nós estamos orando pela liderança, pelos que erram no arraial, para que eles se arrependam. Mas a tribo de Levi, irmãos, não tomará parte no culto. É por isso que lá, em várias partes da Bíblia, Levi foi separado. É por isso que Davi lá comenta, tinha que ser os levitas. Então, há uma classe que é separada para a liderança do culto. E esse ser levita não é simplesmente uma ordenança ministerial. É uma escolha pessoal de não aderir à apostasia. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Ele não deixava de chamar o pecado pelo nome. Não falava nada para agradar as pessoas. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Irmãos, nós temos que remeter aqui obrigatoriamente a Ezequiel capítulo 9. Aqueles que vão receber o selo de Deus na mente, na testa, eles possuem esse espírito de Moisés, que é o mesmo espírito de Jesus. Alguns dizem: nossa, quanto amor Jesus tinha por nós, ele escolheu a cruz. Primeiro, no Getsemane, o Espírito de Profecia no Desejado pelas Nações diz claramente: Jesus escolheu a honra de Deus. Em primeiro lugar, ela diz ali que é saindo do Getsemane, ao decidir, quando aquele anjo voltou, que ele poderia tomar a decisão, ele não tomar o cálice. Jesus não viu uma luz no final do túnel que demonstrasse que ele fosse sair da sepultura. Mas ele preferia morrer do que ver uma nódoa, uma mácula no caráter de Deus.
uma acusação de pé ainda contra a honra de Deus. Amar a Deus com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma, esse é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus agora estava apto para chegar na cruz e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu tomo o cálice. Risca meu nome e peço-te. Esse é o cântico de Moisés, é o cântico de Cordeiro, irmãos. É amar a Deus sobre todas as coisas, é estar preocupado. Tudo o que fizermos, estamos preocupados. Esse zelo é santo, que temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Temos que nos levantar e posicionar, mas estamos da maneira certa aqui. Perdoa o seu pecado, se não risca-me, estamos dispostos. Olha o que ela vai dizer aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Deus ainda está falando do teu povo, Moisés. A terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. E enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus ainda está aqui, irmãos. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Olha que interessante, irmãos. O povo ainda estava com atavios, com joias. Não tinha feito ainda a reforma certinha da modéstia. Aquele ato de Arão, aquela presunção dele, como Pilatos, né? Vou colocar aqui uma coisa ruim para eles. Eles não eram uma decisão firme, eles ainda estavam. Agora diz assim: e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Eu não tinha dito para vocês que aquela falsa reforma não tinha sido levada a cabo perfeitamente, só agora. E Deus falou: eu só vou no meio de vocês se vocês fizerem uma reforma da modéstia cristã. É o que está aí no texto. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Eu só vou no meio de vocês se vocês fizerem as reformas que precisam ser feitas. Eu vou passar para os irmãos agora algumas imagenzinhas tristes de um acampamento também ao pé do Sinai. Algumas coisas que têm acontecido, para que a gente possa contemporizar, senão a gente fica só lá no passado, achando que essas coisas, como Ellen White disse, não hão de se repetir. Isso aqui é uma festa de Halloween. Na minha cidade, lá no Rio, cidade do interior do Rio, mas uma cidade grande, de uns 700 mil habitantes, teve um evento lá dos jovens, pelo Departamental Jovem, pela liderança jovem, chamada Walking Dead. Eu acho que é isso. Dizem que é uma série aí de zumbis, e foi uma cena grotesca, as pessoas vestidas como zumbis. E aqui foi um culto pagão celta, um Halloween. Simplesmente ele aconteceu em uma instituição, uma universidade adventista. Adoração aos mortos. E o que Ellen White falou? Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do tempo. Então não é de espantar que a coisa venha a se repetir. E se repete com o povo, irmãos, Ellen White diz assim: o povo, a congregação, nunca se eleva acima da condição espiritual da liderança. Entende? A liderança está cometendo o mesmo pecado de Arão. A complacência. E aqui as mensagens escolhidas vão colocar um pouquinho nessa questão de Arão aí de novo. Volume 2, página 35. Oi, pode falar, irmão. Desculpa, é sua tela, é que eu estava querendo printar e está só metade aparecendo para mim. E para os outros, está aparecendo só metade também? Só metade. Não, para mim está completa. Não. Não o quê? Não está aparecendo a tela toda? Ou não, Não, certo. Tá certo. Eu acho que foi um clique que eu dei aqui para printar. Desculpa. Tranquilo.
Então, vamos ver o que Mensagens Escolhidas, volume 2, fala um pouquinho sobre o problema de Arão aí. As coisas que descreveste, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Não é mais ou menos parecido com o que ocorreu lá no Sinai? Eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Só um pouquinho, só, por favor. Deixa eu acabar de ler esse texto, eu vou compartilhar alguns vídeos com os irmãos. Então, na Bíblia está escrito que essas coisas seriam um tipo, seriam um exemplo daqueles que chegaram ao final dos tempos. No Espírito de Profecia, Ellen White diz que imediatamente antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Para mim, Halloween é muito estranho. Walking Dead é muito estranho, coisa de zumbi, né? Haverá dança com gritos, com tambores, com música. Os sentidos dos seres humanos racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado mover do Espírito Santo. Como a gente já viu, né, a própria música, ela trata como mover do Espírito. Isso aí é o Espírito de Deus. Bem, ela diz o seguinte aqui: o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de barulho e ruído, música eletrônica, bateria, como nós vimos aí ontem, alguns clipes musicais, né? Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Eu já li com vocês aqui em dezembro que quando essa música é executada de forma errada na igreja, os anelos da alma ficam por esperar. Você se coloca sob a influência da verdade, mas o coração, porque a mente está embotada, é como você não entende, mas é como se você fosse exposto e agora você é responsável pelo que você ouviu, mas não causou efeito nenhum. Então, Satanás, através do barulho, do ruído, através da música desconcertante, através da escuridão, das trevas, da luz, da questão do momento essas festas com luzes, com escuridão, é o momento que ele age. É o momento que ele está anulando tudo. Pode ter a melhor letra, pode ter o melhor sermão naquele culto. Ela diz, é melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentada em janeiro último, seria introduzida em nossas reuniões campais. Irmãos, ela não está tratando da doutrina da carne santa aqui. O problema em Indiana era também a doutrina da carne santa. Eu estou falando isso, irmãos, estou enfatizando, porque talvez alguns irmãos, eu dou a referência aqui embaixo, esperando que os irmãos peguem um capítulozinho aí de Mensagem Escolhida, volume 2, e deem uma lida no capítulo todo. O que aconteceu em Indiana? É o segundo capítulo que vai tratar não só de Indiana, de vários movimentos de fanatismo no começo do Adventismo. E nós vimos aqui que no começo esse evento aqui que nós estamos tratando é na saída do Egito. Logo depois vem a primeira Cades Barneia, a primeira oportunidade de entrar na Terra Prometida, como nós tivemos em 1844. Depois vem a segunda Cades Barneia, que nós vamos tratar aqui do Vale de Sitim, e nós tivemos no Adventismo a segunda Cades Barneia, que foi em 1888. Então, nós temos aí uma tipologia clara acontecendo. E eu estou falando isso porque ela não está tratando da doutrina da carne santa. Ela está tratando de música, uma balbúrdia de barulho e ruído, métodos errados, e é melhor não ter música misturada dessa forma, né? Música é uma bênção no culto. Meu irmão Castilho já mostrou para os irmãos aí os efeitos. A gente trabalhou na questão negativa, ele trabalhou também na parte positiva da música. Nós trouxemos algum texto aqui dela dizendo a bênção que é a música no culto. Mas dessa maneira é melhor não ter, né? E alguns vão dizer para vocês, não, quando ela está falando de Indiana lá, do movimento, ela está tratando da doutrina da carne santa. Não, irmãos. Ela está tratando também da doutrina, mas ela está tratando também da execução do culto, que era o resultado da doutrina falsa. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. O ancião dos jovens, eu havia sido durante um tempão na Igreja Central, o ancião dos jovens, ele falou, mas Marcelo, foi uma bênção, porque 2 alunos da universidade lá
que eram ateus, eles decidiram estudar a Bíblia. Eu falei, irmãos, Deus abençoa, Deus cumpre o seu propósito, mesmo transformando maldições em bênçãos. Ele faz isso. Mas não podia ser bênção em bênção, ao invés de maldição em bênção? Né? E não é um motivo para a gente estar falando, mas teve um bom resultado. Né? A verdade, por esse tempo, não necessita nada disso. Uma balbúrdia de barulho, de novo, choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos, olha só, irmãos, que coisa dura. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho. É o que Satanás gosta, irmãos. Alarido, barulho, para ter um carnaval. E isto é chamado de operação. Ela repete o tempo todo. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos tentando ganhar o mundo com métodos do mundo. Né? E nós estamos dando para as pessoas que vêm alimento carnal. E alimento carnal elas têm de melhor qualidade lá. Nós, na igreja, não conseguimos produzir. Eu lembro de alguns JAs que usavam joguinhos do Gugu, do Domingo Legal, joguinhos da televisão, tentando fazer o JA ficar mais, como alguns dizem, apimentado, mais animadinho. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Deixa eu apresentar para os irmãos aqui, eu vou compartilhar uma tela, um congresso. Ela falou que essas coisas elas vão acontecer em nossas campais no futuro, justamente antes do final do fechamento da Porta da Graça. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Pode subir! Não estou ouvindo! Mais alto! É o desbravador. É nesta igreja. Sometimes I think, what will people say of Isto é a sala de oração. A tela está no segundo vídeo aí, irmãos? Sim. Então, eu posso ir compartilhando os vídeos de... when I'm only just a memory? A atmosfera da sala de oração. When I'm home where my soul belongs. Was I loved when no one else would show up? Was I Jesus to the least of us? Tem vários objetos onde podem praticar a oração contemplativa. E isto é o culto que eles praticam na igreja. I wanna live like that and give it all I have, so that everything I say and do is to you. If love is who I am, then never Este é o Sam Eleanor, que é um dos maiores. ênfase na música, portanto, neste tipo de adoração, a música pelas emoções das pessoas, também. Palco, não é? Portanto, e orar de braços esticados para o ar e saltar é perfeitamente normal.
Nas regiões Da central região e local. sul do estado, recebeu cerca de 10 mil jovens no último sábado 14 em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, por ocasião da maior vigília jovem já feita em toda a região sul do país. Intitulado O Lado B, o Outro Lado da Vida, o evento, que envolve uma série de atividades de cunho espiritual, como músicas, mensagens bíblicas e momentos específicos de oração, enfatizou a ação missionária e o estilo de vida cristão. Este faz o jovem permanecer dentro da igreja. Porque quando ele percebe que aqui dentro tem alegria, tem vibração, tem mais gente junto com ele nessa luta pelo céu, pela volta de Jesus, ele se anima, ele se empolga e ele cria mais raiz dentro da igreja. Por isso, nós não podemos parar de fazer eventos como este. O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, elogiou a iniciativa dos jovens adventistas e ressaltou a importância de atividades religiosas como esta para o desenvolvimento da sociedade. Têm feito. Elas fazem um trabalho fundamental de fortalecimento das famílias, de fortalecimento das comunidades, e com isso resgatam muitas pessoas da condição de marginalidade, de violência, de drogas, para uma condição de cidadania, de plenitude. Um dos objetivos do programa foi conscientizar os jovens adventistas quanto à necessidade de uma reforma e consagração espiritual, além de incentivá-los à ação evangelística. Segundo o pastor Elmar Borges, líder do Departamento Jovem da Igreja Adventista para a região sul do país, um programa como este não está completo se o mesmo não estimular ações concretas. Isso não pode ser simplesmente uma noite em claro, onde a pessoa vem aqui para escutar um sermão e também uma boa música. Isso é importante, mas é importante sair daqui também com uma decisão de trabalho. E durante 10 segundos, eu vou só mostrar o que é boa música então. Eu peço desculpa. Entreguei sem reservas ao teu amor. Simplesmente não há um motivo sequer pra duvidar. Até aqui não está mal. A verdade é o próprio Deus. Irmãos, esse último vídeo aí são os irmãos lá de Portugal. Já é antigo esse vídeo. São os irmãos fazendo uma apresentação para os jovens, orientando os jovens. Os jovens estão perplexos, assim, os irmãos estão assustados a ver o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, a vigília foi dita que é para manter o jovem na igreja, não mantém. Não mantém porque o mundo é mais atrativo. Se você traz o mundo, Ellen White diz que os métodos e meios do mundo nunca atrairão o mundo a Cristo, mas a igreja ao mundo. Não adianta, porque o que está trazendo é a mesma coisa que os jovens veem lá fora. Então, não tem nada pautado no céu. É para pensar na eternidade. Não tem nada de pensar na eternidade nisso aí. O primeiro vídeo lá dos desvendadores pulando, eu cortei aqui porque o tempo, a proposta é terminar no horário certo. Tem um vídeo pentecostal, das igrejas pentecostais, é do mesmo nível. O povo pulando, todo mundo pulando, né? Os vídeos aí são gravados com celulares, né? Então não tem uma qualidade de som. Irmãos, é pancadão mesmo. A música que está sendo executada é exatamente a música que estava sendo executada ao pé do Sinai. Não tem diferença nenhuma, né? Nós estamos sendo levados aos poucos. É claro que ninguém ainda chegou a tirar a roupa, mas a sensualidade, o adultério, o pecado de pornografia está tomando, invadindo a igreja. Os casais estão casando no púlpito, mas já se casaram, já se deram em casamento em relações pré-maritais, né?
Eu vou ler os 2 textos finais agora com os irmãos. Vou compartilhar de novo a tela aí. Voltou o texto aí? Sim. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons, como se me foram apresentadas em janeiro último. Voltei para aquele texto dela comentando do movimento lá em Indiana. Voltando a frisar, leem o texto por vocês mesmos, tirem suas conclusões do que ela antecipou do que seria, né? Tem um outro capítulo chamado Erro Ômega, que o erro alfa foi lá com o John Harvey Kellogg, e ela aponta para o final, 2 visões que Ellen White teve da Igreja de Deus no final dos tempos. 2 visões que ela teve, que ela pediu para não ter mais. Uma foi a condição do povo de Deus no final dos tempos. Ela pediu para Deus, não queria ver mais. Abalou muito a fé dela. E outra foi uma visão do próprio Satanás. A testa larga, encarando, olhando. Ela pediu para não ter essas visões. Tão estarrecedora era a visão da condição do povo de Deus nos últimos dias. E ela ressaltou, Deus me mostrou que elas vão se repetir nas nossas reuniões campais, imediatamente antes do fechamento da Porta da Graça. Esse é o contexto histórico. Ela não está escrevendo só para a Indiana. E ela não está tratando só da doutrina da carne santa. O Espírito Santo nada tem a que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons, como me foram apresentadas em janeiro último. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida a música, seria um louvor e glória para Deus. Ela torna seu efeito, Satanás, torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Não passou o próximo, não, desculpa aí. Essas coisas que aconteceram no passado, ela disse, Satanás fará da música, vão ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Irmãos, a saída do povo do Egito foi o início da caminhada do adventismo. Entende? O que aconteceu em Indiana, as pessoas ficaram nus em Indiana. As pessoas estavam cometendo troca de casais na igreja, lá de Indiana, orgias sexuais, e eles diziam que eles não tinham pecado. Isso é que é perfeccionismo. As pessoas diziam que estavam adorando a Jesus, estavam adorando a Deus, e porque tinham carne santa, era impossível estarem pecando. Essas acusações são feitas hoje, dizendo que os ministérios de sustento próprio são movimentos perfeccionistas. Eles desconhecem o contexto histórico do perfeccionismo. Quem quiser ler a história lá, né, de Indiana, vai entender um pouquinho o ataque de Ellen White, o que era aquela doutrina de perfeccionismo. Perfeccionismo, nós podemos hoje qualificá-lo de 2 maneiras, claramente. É você comer o que o mundo come, vestir o que o mundo veste, e as festas que o mundo frequenta, trazê-las festas para dentro do arraial de Deus, e crer que porque você professa o nome de Jesus, você está salvo, né? Você está qualificado. Então, irmãos, isso não tem nada a ver. Eu estou tentando, estou apanhando aqui, irmãos, ainda apanho muito aqui. Estou tentando voltar a tela aqui Vou parar o compartilhamento aqui. Então, irmãos, a presunção da fé, ela pode se manifestar de 2 maneiras. Você comete tudo de errado, vive no pecado e espera que vai ser salvo no pecado. Nós vamos trazer um tema aqui, essa semana ainda, se Deus quiser. Vou mostrar um pouquinho da filosofia do existencialismo por trás da música. Nós vamos trabalhar um pouquinho em letras de música. A gente está falando muito sobre música, mas também já temos no nosso meio o componente há muito tempo de letras de música. O Inário Novo veio assim. Letras de músicas que trazem a filosofia do existencialismo, que é uma experiência cristã de montanha-russa, sobe e desce, parar lá onde Paulo diz, aquilo que eu quero eu não faço,
como se a vida de Paulo fosse pautada. Nós vamos trazer texto do Espírito de Profecia que Ellen White desmente isso aí. E a questão toda é a seguinte: isso aconteceu ao pé do Sinai, na saída do povo, na sua jornada para Canaã. Aconteceu com o Adventismo no começo da caminhada. Vai se repetir no fim, como se repetiu lá no movimento lá no Vale de Sitim, quando o povo de Deus se reuniu com as mulheres midianitas, moabitas, né? Os filhos de Ló, os filhos de Abraão, as igrejas irmãs. Nós vamos contextualizar o finalzinho e traçar um paralelo aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, minha preocupação. Irmãos, existem muitos arãos complacentes hoje. Realmente existem muitos arãos complacentes. Nós devemos denunciá-los. Bem, Moisés foi a Arão e perguntou: o que você está fazendo, amigo? O que você fez? Que negócio é esse que você está trazendo, introduzindo aqui para dentro? Nós podemos muitas vezes ir diretamente. Quando o pecado é público, ele tem que ser tratado publicamente. Aos que pecarem, publicamente repreendam-os. Paulo mesmo resistiu Pedro, quando estava dissimulando, e repreendeu ele publicamente, está lá no livro de Gálatas. Porém, eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui, eu quero deixar bem claro. 2 líderes, Arão e Caifás, podem ser comparados um com o outro. Caifás nunca, irmãos, entendam o que eu vou falar agora, por favor. Caifás nunca deixaria entrar uma música dessa dentro da igreja. Caifás nunca deixaria o povo usando brincos, joias, pinturas e homens com calça envelopada, colada, com roupa, terninho acinturadinho, as mulheres com roupa sensual. Caifás nunca deixaria entrar isso dentro da igreja. Walking Dead, Halloween, Caifás nunca deixaria. Caifás amava tanto o corpo, irmãos, tanto o corpo, que ele não se importou com a cabeça, e ele cortou Jesus da igreja. Já Arão, ele se preocupava tanto com a cabeça, que era Cristo, que ele não se preocupava com o povo. O povo quer, deixa eles fazerem. Só que tem um detalhe, irmãos. Arão se arrependeu, ele foi repreendido, e Arão estará no céu. Nós temos o relato da morte de Arão na Bíblia, e ele cometeu a falha aí, cometeu a falha no caso lá da esposa de Moisés, do sogro. Ele cometeu a falha junto com Moisés, quando bateu na rocha, lá na segunda Cades Barneia, quando o povo se impacientou, e Moisés tomou a honra, Moisés e Arão tomaram a honra para si. Ele realmente cometeu muitos erros, Arão. Ele era um homem que se preocupava em ser politicamente correto, mas nós temos que ter cuidado ao tratar com a liderança, porque muitos pastores estão trazendo bezerros de ouro para dentro da igreja. E nós temos que entender que corremos o risco de abraçar Caifás e execrarmos o Arão. No entanto, Arão vai estar no céu e Caifás não. Caifás era muito zeloso, mas era o zelo de si mesmo. Então, irmãos, o espírito de Moisés, o cântico do Cordeiro, e para isso nós precisamos ter a nossa relação vertical. A cruz são 2 paus. O que sustenta o horizontal é o vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, nós temos que nos consagrar a Deus, nos preparar para a obra que vai ser dada, e já está sendo dada, que é advertir as pessoas. Entende? Muitos grupos por aí são realmente dissidentes, são realmente grupos que só atacam, só destroem a fé dos irmãos, né? Eu tenho gostado muito do grupo aqui, é um grupo pautado assim na preocupação, não simplesmente de acusar, mas de apresentar soluções, apresentar orientação aos irmãos, e isso depende de oração. O nosso coração é mau. Nosso coração, olha, nós vamos ter uma luta tremenda. A questão de reforma de saúde, morar no campo, educar o filho em casa, modéstia cristã, isso é tranquilo. Tirar do coração a maledicência, falar simplesmente como fez Cão. O papai está pelado lá, tomou um porre, olha o que está acontecendo na igreja. Nós temos que ter atitude
de cobrir. Cobrir não é um manto, o evangelho não é um manto para cobrir pecado. Cobrir é aquela atitude de levar ao arrependimento. A nossa preocupação ao apresentar a advertência, ao apresentar a denúncia, não é mostrar que a gente tem zelo pelas coisas de Deus. Devemos mostrar na nossa vida. E um espírito amável, um espírito de querer reconciliação, de querer a salvação dos irmãos, sem ter que fazer alguma harmonização para abrir mão de princípios. Esse amor não pode descambar para o lado de Arão, porque Arão não intercedeu. Aqueles que gemem e suspiram pelas abominações que ocorrem em Jerusalém, entre o alpendre e o altar, é o que está lá em Ezequiel 9, nós temos que fazer. Esses receberão o selo de Deus, aprenderam a cantar o cântico de Moisés, se preocupam com a honra de Deus e amam também os seus irmãos. Tá bom, irmãos? Eu não gostaria que, não poderia terminar sem essa palavra. E não me perguntem como fazer isso. Eu estou em luta, estou orando a Deus, estou pedindo a transformação do meu coração. Tenho espírito combativo, como o de Paulo. Tenho espírito crítico. Nós temos que, como Jesus, aprender a ver virtude nas coisas, né? Jesus passou com os discípulos no caminho e tinha um animal podre, se não me engano, um jumento. Jesus olhou para os dentes e falou: como são brancos os dentes dele, né? Então, temos que aprender a ver virtude na igreja, nos irmãos, entende, irmãos? E nos mantermos firmes como os levitas. Os levitas denunciaram aquela apostasia. Se colocaram do lado direito de Moisés, que é um tipo de Cristo. Vai ter um momento, já está chegando, vai depender do contexto de cada um. Alguns vão perguntar: como é que eu faço isso na minha igreja? Minha igreja está assim. Eu vim de uma igreja central. É uma loucura o que está acontecendo lá quando a gente vai à cidade, mas Deus tem dado um milagre a gente chorar, a gente se entristecer pelo que está vendo, irmãos. É o primeiro sentimento que tem que ter. Porque, às vezes, aquele falso zelo vem, raiva e tal, e sair espalhando. Vou compartilhar esse vídeo aqui e tal. Cuidado. Cuidado. Assim como muitos estão sendo enganados, como houve no tempo de Jeremias, templo do Senhor, nada vai acontecer de mal. Muitos hoje estão dizendo assim: essa é a menina dos olhos, você não pode estar falando assim na igreja. Por outro lado, um outro extremo, muitos estão trabalhando simplesmente para minar a fé dos irmãos. Acham que são atalaias. Eu fui fazer uma vigília de madrugada a noite inteira em uma igreja e estava havendo um racha dentro da igreja e o irmão, ou dois lá do audiovisual, falou: o irmão Marcelo, beleza, nós aqui somos os atalaias. Eu disse: eu não sei se eu sou atalaia, não. Não sei se estou preparado, se possuo esse espírito para ser um atalaia. Oxalá Deus nos dê o seu espírito para dar discernimento, para que nossa repreensão seja imbuída de choro, de compaixão, de misericórdia, mas que seja apresentada. Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Louvado seja Amém. Deus por tanta advertência que Jesus Cristo tem nos concedido. E é com esse espírito de gratidão ao Senhor, por esse amor tão grande por nós, nós vamos agora encerrarmos esse bloco com 2 orações. O irmão Marcelo, então, vai fazer uma oração para encerrar esse momento. E eu gostaria de convidar aqui alguém para poder orar conosco agora para encerrar esse momento junto com o irmão Marcelo. Quem gostaria de fazer essa oração? Irmã Júnia, muito obrigada, querida. Então, vamos ter 3 orações. A Míria também, né? Vai estar fazendo uma oração, lembrando que nós aprendemos aqui que as orações em público elas são sucintas, né? E a 3ª oração cantada será feita pela irmã Nice. A primeira é por mim? Sim. Paizinho Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Pai, a olhar aquele homem tão abençoado como Arão, que foi aquele que comandou, Pai querido, todos os prodígios que aconteceram no Egito, inclusive a abertura do mar,
aquele que subiu ao monte e viu a glória de Deus. Nós temos tido, Pai, cada vez mais conhecimento da tua glória, do teu caráter, da tua honra, da tua pureza, da tua santidade. Oxalá ocorra conosco o que está escrito no livro Santificação de Ellen White, Pai. Ao nos aproximarmos da luz do Senhor, possamos, ao invés de nos achar cada vez mais dignos, Senhor Deus, possamos ver os erros que a luz da tua presença mostra e revela. E quão compassivo é o Senhor, porque nos tolerou durante tanto tempo. Eu estava na igreja como líder, Pai, diretor de coral, minha esposa de orquestra, como ancião, desde novinho na igreja. Quantas coisas erradas eu dirigi no culto, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos livra do mal, nos dê um coração manso e humilde, Pai querido. Mas, ao mesmo tempo, nos dê coragem, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para tratar com nossos irmãos. Porque são pessoas com tempo espiritual diferente, com conteúdos diferentes, com contexto de vida diferente, Pai querido. Alguns são sozinhos na sua família, seus familiares, talvez a esposa ou o esposo ou os filhos não estão na igreja. Alguns, Pai querido, são recém-batizados e estão tomando uma overdose para que, Senhor Deus querido, se cumpra o que está na tua palavra. A aurora do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Como o Senhor Jesus disse para os discípulos, eu tenho muito para falar, mas vocês não podem suportar ainda. Nos dê, Senhor Deus querido, sabedoria, tato. Muda o nosso coração, derrama o amor, Pai, pelo Espírito, como está escrito, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso amor seja forte como a morte, mesmo que, como os levitas, nós tenhamos que morrer, quer seja pela difamação ou literalmente agredidos, Pai. Mas que estejamos dispostos a lutar pela Tua honra e também a lutar pelos irmãos, Pai. Porque amar a verdade, eu descobri, Senhor, é fácil. Amar os irmãos é tão difícil, Senhor. Nos dê um coração novo, Paizinho, e nos molda conforme o caráter do Teu Filho Jesus. E capacita-nos pelo Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Paizinho querido, confirmando aqui a oração do teu servo, eu quero continuar na tua presença, glorificando o teu nome, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meu Deus. Como é realmente fácil dizer essas palavras, mas agir desta maneira, Senhor, não é tão simples como acabamos de aprender. O Senhor é um Deus tão grandioso, tão amoroso, que às vezes, até sem conhecermos, o Senhor coloca os mistérios da fé em nossa mente e nos ajuda a prosseguir. Como um dia, mesmo sem ter em mente Ezequiel 9:4, eu já conseguia suspirar e gemer por uma igreja em desolação, mas eu não entendia esse verso. Eu não tinha esse verso como verso de cabeceira. E hoje, por tua graça e misericórdia, o Senhor tem me dado conhecer e tem me dado compreender esses mistérios, Senhor. Mas não é tão simples como o teu servo orou. Não é tão simples amar assim de tal maneira os nossos irmãos quando o vemos em um pecado tão abominável ao Senhor. Mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor quando o Senhor coloca em nós, desperta em nós um espírito, conforme o espírito que despertastes em Moisés. É preciso, Senhor, elevar a tua honra. E muitos de nós já fizemos isso até sem saber que era assim que estávamos fazendo. Pensávamos na igreja, pensávamos em não fazer escândalo, porque o Espírito de Profecia diz isso, a tua palavra também diz,
E assim íamos caminhando. E agora, Senhor, a cada dia, nesta escola de Jesus, o Senhor tem nos dado a aprender mais e mais do teu Espírito. Deus bendito, mas quantas vezes também agimos, ouvimos outros agirem com o espírito de Arão. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e possa nos perdoar, Senhor, possa perdoar a liderança da tua igreja, desde a igreja local até a igreja mundial. Por favor, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Nós sabemos que esta igreja é a menina dos teus olhos. Nela está a verdade. Infelizmente, o inimigo tem encontrado brechas para adentrar as portas e fazer misérias. Mas o Senhor é Deus e o Senhor não está surdo nem cego para estas coisas. E quando nós clamamos, o Senhor age. Senhor Deus, obrigada pela vida do irmão Marcelo. Obrigada pela mensagem que o Senhor deu a ele nesta manhã. Obrigada por teus filhos que estão aqui a ouvir esta mensagem e com um desejo tremendo no coração de colocar em prática o aprendizado que foi concedido hoje. Por favor, Senhor, dá-nos esta graça. Ajuda-nos, ó Deus, porque não é tão fácil como às vezes imaginamos. Como o irmão disse, muitas vezes ficamos perguntando como fazer, como adorar, como sobreviver, como agir, mas o Senhor pode nos dar. Que seja Ezequiel 9:4 um princípio de cada um que aqui está, de cada um que vai ouvir essa mensagem a partir de agora pelo YouTube, seja como for, Senhor, mas que seja o Senhor, o nosso Deus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso dirigente, e que tenhamos cada dia um espírito equilibrado para amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que não sejamos Caifás, muito menos Arão, mas que tenhamos o caráter de Cristo Jesus, assim como Moisés, ao conversar com o Senhor. Perdoa-nos, dá-nos um restante de culto aqui na tua presença, que as considerações complementem o nosso entendimento e que tudo seja feito para honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ô, papai, eu vim colocar aqui o coração de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa sala, como também o meu, que está aqui muito contrito diante de tudo que eu tenho visto. Eu tenho pouco tempo aqui na Igreja Verdadeira e eu nunca pensei de ver o que nós estamos vendo, nunca pensei de aprender aquilo que na igreja nunca iriam dizer isso para nós. Então, com temor e tremor diante do Senhor, eu quero te pedir, Deus, que nós não venhamos limitar o teu poder pela nossa incredulidade, pela nossa tristeza, pela nossa decepção, pela nossa indignação. Por favor, nos levanta, nos sustenta, nos dê sabedoria, nos dê ousadia no teu Santo Espírito, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, para que nós possamos saber o momento e o como dizer, o como mostrar aquilo, essa luz que está sendo nos dada aqui na sala da consagração. Eu estou custando me conter, Deus, porque eu vivi isso lá atrás. 29 anos eu vivi isso. Eu não sabia. E agora que eu sei, eu estou vendo numa igreja em que eu vim, onde até um inário novo, a gente tem que pensar muito. Eu não consigo mais dizer, mas o Senhor sabe do meu coração e que cada um de nós aqui nessa sala, que estamos aprendendo,
e que hoje nós nos indignamos, nós choramos, entristecemos. Por favor, nos levanta e não nos ajuda, e nos ajuda a não nos compactuar com isso e também não nos calar. Mas que tenhamos a sabedoria que veio do alto céu. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Misericórdia de nós, Senhor. Amém, meu Pai. Em nome de Jesus. De Jesus, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Que nesta manhã, no nosso coração, possa ter esse desejo de sermos um vaso novo. Este é o momento das considerações. É o momento que você vai compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Se você tem algo, né, que tocou a você, que você deseja compartilhar conosco, um verso da Bíblia, um texto do Espírito de Profecia, seja bem-vindo. Pode levantar a sua mãozinha, aquele que deseja compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou com você. Irmã Nice, muito bom dia. Abra seu microfone. Bom dia, irmãos. Tudo que o irmão falou aí na mensagem, eu fui tocada, e essa oração da irmã Miriam também, a maneira dela orar, emocionar, sei que isso também, a gente fica emocionada também. É o desejo nosso, é de falar o que nós estamos aprendendo e aí testemunhar. Eu só vou contar aqui um pouquinho, por isso que quando o irmão vem falando sobre a música dentro da igreja e a gente fica às vezes sem saber o que fazer para ouvir, se pode sair, às vezes já senti vontade até de não ir, mas aqui eu estou aprendendo que temos que ir. E eu frequento aqui a igreja, já falei para os irmãos aqui em Brasília, não é fácil, irmãos. Os testemunhos, e dá até vontade, assim, às vezes, de chorar. E eu sei que os irmãos, uns fazem acepção de pessoa. Eles fazem, assim, às vezes, junta panela, chama uns, não chama outros. Como eu já vim no lar cristão, e Deus prepara a gente. Estou na igreja por Jesus, não por causa de irmãos. E vejo, assim, que tem irmãos que não me convidam por eu ser vegetariana, e eu vejo muita diferença mesmo na maneira, assim, de me tratar. Eu só falo assim, Senhor, eis-me aqui. Não estou aqui por causa de irmãos. E tem, no fundo da casa onde eu fico, onde eu aluguei,
que eu vou passar minha folga, final de semana, nos dias que eu vou para minha casa descansar, tem uma família. É muito querida por todos, amo essa família. E a casa sábado deles é cheia de irmãos para almoçar e tudo. E eles passam por mim, né? Às vezes vai a fileira de carro assim para ir para a casa do irmão. E eu fico tranquila, sabe? Vou para minha casa e eu sempre orando por todos, amo todos os meus irmãos. E eu pude assim perceber ontem que esta família me mandou um áudio. Falou, irmã, estou precisando das suas orações. Ora por nós, mas não quero que você cometa com ninguém. Só confio em você, irmã. Ora por nós. Estamos passando tribulação no nosso casamento. Eu falei, tá bom, irmão, vou jejuar, vou orar. E esse final de semana eu quero falar com vocês. Eu fiquei assim, irmã, com o coração partido, porque essa família é muito querida, e mesmo que não fosse querida, eu sofri junto com eles aqui, quando eles me mandaram esse áudio, comecei a clamar a Deus, orar por essa família. Eu pude, assim, passou tudo esse filme da sala de consagração que eu tenho aprendido, que os irmãos falam, nós temos que ir à igreja. Você está vendo isso lá? Você tem que ir. Porque se eles falaram comigo, eu estou precisando das suas orações. Não comenta com ninguém, ora por nós. Eu confio nas suas orações. Eu falei, Senhor, quem sou eu, meu Pai? Eu preciso de mudança. Eu preciso que o Senhor me mude o meu caráter. Essas pessoas confiaram em mim. Isso me tocou. E a oração da irmã Miriam. Eu fiquei assim, irmão, sabe? Pequenininha. Irmãos, nós não podemos nem julgar. Nós temos que ir por amor por Jesus, pelas pessoas. Então, é o que eu tenho que falar, que eu estou aprendendo. E nunca desistir, porque eu já vi pessoas falando, eu não vou mais na igreja, porque os irmãos não me chamam para isso. Tem uma panelinha, tem isso, tem aquilo. Não, irmãos. Nós temos que ir para ser luz, para servir a Jesus. E na hora que os irmãos precisar de que for, nós temos que ter sabedoria, como falar e servir aquele irmão. Então, o de ontem, quando essa família me mandou um áudio, eu me senti pequena, sabe? Mas Deus vai colocar as palavras certas, como eu vou conversar, mas eu já estou jejuando, já estou orando por esta família, que os irmãos também possam orar por esta família, que Deus sabe quem é. E eu não poderia deixar de falar para os irmãos. Nós choramos mesmo, porque está acontecendo muita coisa para a igreja, mas nós temos que estar lá testemunhando, porque quando eles passaram, ou nós passar por alguma coisa, eles vão ver, vão confiar na gente, mesmo nós pequenininho que nós somos, mas eles vão até nós, e Deus vai nos usar. Então, eu não poderia deixar de falar isso para os irmãos. Vamos perseverar até o fim, e vamos para a igreja, e vamos testemunhar, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Nice, pela sua contribuição. Nós temos aqui agora a nossa irmã Miriam Natália. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, meus irmãos. Eu me emocionei, sim, na hora da oração, porque é diante do nosso Pai. É aquele que pode todas as coisas, é que vai nos conduzir. Está nos conduzindo, está nos mostrando, porque tudo tem acontecido tão rápido, né, meus irmãos? Tenho 29 anos em outra denominação e passei por muitas coisas que eu estou vendo aqui e eu não sabia. A gente realmente não entende, a gente acha que está tudo certo, né? Que está se chegando, que está adorando e como o inimigo ele é astuto, como ele vê bem devagar. E eu jamais imaginaria de ver na igreja adventista que estou vendo agora, que estou aprendendo. Não existe igreja perfeita. Onde tem homens, não tem como ser perfeito. Mas é a necessidade de nós, cada dia mais, nos consagrarmos, nos arrependermos, né, e pedirmos a Deus e clamarmos a Deus por nós, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, né, porque nós precisamos nos unir. Daqui para frente vai ser assim, tudo muito rápido, tudo muito claro,
né? Por isso que nós temos que pedir o discernimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, mudar totalmente para nossa mente estar clara, para nós vermos esses enganos tão sutis, que às vezes nós achamos que é tão inocente, é tão verdadeiro, e tantos dos irmãos nossos na igreja estão sendo enganados. Então, a começar de mim, a começar de cada um de vocês, que nós venhamos quebrantar o nosso coração e chorar, sim, diante do Senhor, mas termos ousadia, sim, né, do Santo Espírito, para ensinar aquilo que nós estamos aprendendo, para alertar os nossos irmãos com amor. E é só assim, irmãos, que nós vamos vencer. Muito obrigado, viu, irmão Marcelo? Eu tive hoje, diante de todos esses estudos com o Roberto, com o senhor, hoje assim me bateu uma profunda assim, tristeza e, ao mesmo tempo, um alívio de ver tudo aquilo que eu não via e que eu estou vendo agora e que eu preciso de ajudar. Nem que seja um pouco, né, cada um fazendo a sua parte. Nós vamos vencer e vamos ajudar a nossa igreja, a igreja, o corpo de Cristo, a vencer. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Miriam, pela sua contribuição. Jó, um dia ele disse para Deus: Senhor, eu antes te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. E é isso que Jesus Cristo está fazendo conosco aqui na sala da consagração. Antes, nós conhecíamos somente de ouvir, mas hoje Jesus quer fazer uma obra em nós e através de nós, para que os nossos olhos possam ver totalmente a Cristo. Que esse seja o nosso espírito, o nosso desejo. Essa semana eu li um texto aqui e eu quero novamente falar esse texto. Está no Grande Conflito, página 148. Lá fala o seguinte, quando fala de Lutero, está contando a história de Lutero neste capítulo, né? O poder triunfante da verdade. E lá fala o seguinte: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. Meus queridos, Deus está levantando homens e mulheres, conforme o livro Educação fala. Esses homens e mulheres, eles terão que chamar o pecado pelo nome exato. O pecado, ele vai ficar tão grande agora nos nossos dias. A iniquidade, ela vai ficar tão exacerbada que Deus vai precisar de você, homens e mulheres, que vão chamar o pecado pelo nome exato. E é por isso que aqui o Grande Conflito está dizendo que a reforma vai continuar até o fim da história desse mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Meus queridos, Lutero não recebeu tudo, mas você está recebendo. A Miriam disse aqui que lá onde ela estava, ela não tinha essa luz, e que hoje ela está aqui, e ela está recebendo uma nova luz. E olha o que o Grande Conflito fala. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. A Juninha orou aqui que ela não conhecia Ezequiel 9:4. Eu também não. Eu fui conhecer Ezequiel 9:4 há 1 ano atrás, quando eu estive no ICEVES. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar de Ezequiel 9:4. Olha o que Deus está fazendo conosco. Ele está nos concedendo nova luz. E essa nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está te trazendo para o banquinho da escola de Jesus Cristo, porque ele precisa ensinar que
o pecado vai ser chamado pelo nome, mas que também teremos que suspirar e gemer, assim como fez Moisés. Arão, nós aprendemos o que não podemos fazer enquanto líderes, porque todos nós já nascemos como mensageiros e pregadores no reino dos céus. Então, de alguma forma, nós somos líderes. Você pode não ser ancião da sua igreja, mas você é líder na sua casa. Você pode ser líder no seu trabalho. Então, aonde quer que você seja líder, você tem que ser essa pessoa que vai suspirar e gemer, essa pessoa que também vai ter que chamar o pecado pelo nome, porque você vai ser o reformador dos nossos dias. E Cristo está chamando a você a entender, a receber essa nova luz que Ele tem para o seu povo nesses dias, porque Deus conta comigo e Ele conta com você para ajudar as pessoas a abandonar o pecado. Arão errou muito. Ele perdeu seus filhos, porque foi um líder condescendente. Ele viu o erro de seus filhos e ele deixava Nadab e Abiú fazer o que queriam, porque ele queria ser politicamente correto. Que Deus nos abençoe, que nós possamos salvar a nossa casa, porque lá somos líderes. Que nós possamos ajudar a salvar a nossa igreja também. Que Deus seja com você. Não tendo mais nenhuma mãozinha levantada, Marcelo, você quer falar mais alguma coisa para complementar? Não, está tranquilo, irmãos, está tranquilo. Então, nós vamos encerrar este momento com uma oração. Marleide, você gostaria de orar para encerrar esse momento? Posso sim, Luísa. Obrigada, Marleide. Então, a Marleide vai encerrar com a oração e logo em seguida nós teremos o nosso hino final. Bondoso Deus, nossos corações estão transbordantes de alegria e gratidão. Muito obrigada, meu Senhor, por tanto carinho, por tanto amor por cada um de nós. Por favor, nos sustente em suas poderosas mãos. Por favor, não nos deixe cair em tentação. Por favor, nos ajude a sermos o teu olhar, Senhor. Nos ajude a nos agarrarmos ao seu manto de justiça, Pai. Firma a nossa fé na rocha que é o Senhor. Senhor, não nos deixe à mercê do inimigo. Nos ajude, Senhor, a ser transbordantes do teu Espírito por onde quer que formos. Em nome de Jesus, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Nós te agradecemos por tantas bênçãos. E amanhã, Senhor, nos prepara para estarmos aqui novamente, para ouvirmos a sua voz. Nos ajude a compartilharmos com o nosso próprio testemunho, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a perseverarmos nessa obra final, para estarmos com o Senhor nas nuvens dos céus, quando o Senhor voltar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, então nós vamos nos despedirmos. Até amanhã, no mesmo horário, né, às 5 horas da manhã. Você está convidado pelo Senhor Jesus Cristo a mais uma vez vir sentar no banquinho da sua escola, na sua igreja virtual, para que você possa avançar rumo a Canaã Celestial. Que Deus te abençoe e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Bom dia, povo de Deus.